A gente vai ler o texto e vai ouvir mais, e vamos cantar mais uma música junto com o Ministério de Música. Hebreus 10, verso 19. A palavra de Deus diz assim: tendo, portanto, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Até aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos cantar mais uma música? Tudo que eu mais quero, o teu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, louva por tua glória e poder. Tua voz distante é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolver por tua glória e poder. Tua voz distante é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Muito bem, eu queria só o pedestal aqui, deixa eu me ajeitar, por gentileza. Aí. Muito bem. O que nós vamos estudar nessa noite? Verso que eu gostaria de conversar com os irmãos, verso 21. Nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A grande pergunta é: se Jesus é nosso sacerdote, isso muda em quê? Se ele é o meu e o seu sacerdote, isso muda em quê? Ok. O texto de Hebreus, ele começa a fazer menção da vida de Jesus como sendo o sacerdote, porque ele faz menção da vida de Jesus Cristo sendo esse sacerdote,
Porque o povo não estava acostumado a pensar sobre o sacerdócio de Jesus. Tinha até uma plaquinha na cabeça de Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, dizendo Jesus, o Rei dos Judeus. Então, as pessoas sabiam sobre o reinado de Jesus Cristo, mas tinham dificuldade de pensar sobre o sacerdócio de Jesus Cristo. E a razão para isso é que o reinado e o sacerdócio, o rei e o sacerdote, historicamente sempre foram figuras distintas, uma absolutamente separada da outra. Elas não se confundiam. Toda vez que um sacerdote tentou exercer o papel de rei, deu problema, e quando o rei tentou fazer o papel de sacerdote, deu outro problema. Rei é rei, sacerdote é sacerdote, são coisas diferentes. Até o palácio era em um lugar e o lugar do sacerdócio era em outro. Eram lugares separados. Portanto, ficava na mentalidade da vida do judeu, já que ele está escrevendo para judeus que estão sofrendo. Esses judeus aqui, na verdade, eles se converteram ao cristianismo e agora, devido às perseguições, eles estão sendo tentados a voltar ao judaísmo. E ele está escrevendo agora para tentar demonstrar por que é que eles não precisam, não devem, é um retrocesso absoluto, tentar voltar à prática do judaísmo. Porque Jesus é maior do que a lei, maior do que Moisés, maior do que os anjos e assim por diante. Entre outras coisas, ele entra no sacerdócio de Jesus Cristo. Mas o judeu está se perguntando aqui, ora, Jesus não pode ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Por quê? Porque na lei diz que o rei e o sacerdote são coisas separadas. Ele entra, o autor aos Hebreus, alguns capítulos anteriores aqui, demonstrando que se Jesus fosse de fato da tribo de Levi, aí ele não poderia exercer o sacerdócio. Pode ver que ele não fez nenhum sacrifício no templo, ele não fez absolutamente nada. Mas o autor também diz que, olha, vocês estão enganados se vocês querem citar o Antigo Testamento, porque nós temos no Antigo Testamento um precedente. Um precedente não é algo que está sendo aberto, historicamente falando, é porque, na prática, a partir dali, o que nós temos é o caminhar de duas linhagens sacerdotais. Essa é a confusão. Ele diz que tem um camarada chamado Melquisedeque. Melquisedeque, quando Abraão está vindo de salvar a vida de seu sobrinho, Ló, ele salva e dá de cara com a vida de Melquisedeque e não tinha ainda a tribo de Levi. A tribo de Levi vai vir depois. A tribo de Levi está seminalmente representada em Abraão. Então, Abraão, quando ele enxerga a vida de Melquisedeque, ele vai lá prestar homenagens, paga dízimos, porque ele reconhece que Melquisedeque é superior à vida de Abraão. E, portanto, é superior à tribo de Levi, que viria depois à luz da vida de Abraão. Moisés nunca atribuiu sacerdotes à tribo de Judá. E Melquisedeque é da tribo de Judá. É essa ideia daí que vem a linhagem de Jesus Cristo. E Melquisedeque, que é superior à vida de Abraão e, portanto, superior à tribo de Levi, Melquisedeque, ele é um homem, ao mesmo tempo, rei e sacerdote. Então, o que o autor aos Hebreus está tentando explicar a vida dos judeus que estão sofrendo, tentados a voltar para o judaísmo, é que isso aqui já estava em aberto, historicamente falando, não começou em Jesus Cristo, começa lá com a vida de Melquisedeque, onde você já tem um camarada anteriormente à tribo de Levi, que é tanto rei quanto sacerdote. E se lá nós temos alguém que é tanto rei quanto sacerdote, aí ele diz, Jesus Cristo também é esse sacerdote e é esse reinado. E ele vai desenvolver agora a argumentação das implicações de ter Jesus Cristo ou ser Jesus Cristo esse sacerdote. Se ele é esse sacerdote, algumas posturas são exigidas da vida da igreja, ou há uma expectativa de alguma postura da vida da igreja, tendo Jesus como este grande sacerdote. A pergunta é, que postura é essa, ou quais são as questões que se espera da vida da igreja de Jesus Cristo? Lembra, nós estamos falando de um povo aqui, que ser cristão nessa circunstância é ter, a qualquer momento, o Estado entrando na sua casa, levando todo mundo preso, espoliando seus bens e podendo matar, empalando, colocando um pedaço de pau
de baixo, de baixo até em cima, saindo na boca, e pendurando você e tocando fogo para poder iluminar o jardim do rei. Então, ser cristão nessa circunstância não é ser crente na nossa circunstância. Embora haja dificuldades em todos os momentos da história, elas são dificuldades diferentes. Eram essas as dificuldades e o povo está dizendo, será que eu devo continuar exercendo exercendo o cristianismo? Será que não vale a pena eu voltar para o judaísmo, já que pesa sobre o cristianismo todas estas acusações? Por exemplo, pesava sobre o cristianismo uma acusação de serem canibais, porque eles se reuniam para comer a carne e beber o sangue de um tal de Jesus Cristo, que era a Santa Ceia, ok? Mas é maldoso, né? Quem está querendo ser maldoso não tenta entender e vai imputando sobre o outro determinadas acusações. Então, ser cristão não é passar incólume as pressões que existiam socialmente naquele momento, como não é no nosso tempo, mas aquelas circunstâncias faziam com que as pessoas pensassem, volto ou não? Ele diz, não volte, porque se Jesus é nosso sacerdote, olha quais são as implicações, pelo menos no texto em que nós lemos. Tem mais, logo depois. Aí, com o tempo, nós vamos estudando. Mas a primeira implicação é que se Jesus é nosso sacerdote, a gente deve, verso 19, entrar no Santo dos Santos. O que significa isso? É óbvio que ele está pensando aqui, tendo a mentalidade da divisão onde aconteciam sacrifícios, onde era um lugar do pátio, pensa um lugar dividido em três, o lugar do pátio, o lugar do sacerdote e o lugar do sumo sacerdote. E o sacerdote, quando ele entrava, a gente sabia que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, não entrava todo dia, tinha que entrar amarrado com um sino de vaca, blém, 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 para saber se parou de fazer blém, 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 pode puxar porque o camarada morreu. Por quê? Porque ele tem que entregar sacrifícios primeiro para a vida dele, ele tem que purificar seu coração. Ninguém chega diante de Deus assim de qualquer maneira. Então, tinha sacerdote que não prestava atenção, como existe sacerdote nos dias de hoje que também não presta atenção, como todos nós somos sacerdotes de Deus, e às vezes entramos na presença de Deus de qualquer maneira. Ele diz, olha, entrar na presença de Deus de qualquer maneira era a morte certa. E por isso existia todo um ritual. Era demorado, as pessoas tinham grande expectativa para chegar aquele momento, de uma vez por ano, e finalmente colocarem os sacrifícios e esperar o sacerdote entrar, e depois aguardar um determinado tempo para esperar o sacerdote sair, para saber se as suas ofertas foram aceitas por Deus ou não. Então estava todo mundo, ninguém ia embora enquanto o sacerdote não saía. Era algo trabalhoso, era algo demorado, era algo que gerava grande ansiedade, e era algo que dependia da purificação do sacerdote sobre ele, da seriedade com que o sacerdote levaria o exercício do seu próprio ofício. Então ele está dizendo, se Jesus agora é este grande sacerdote, onde ele diz no verso 21, na verdade no verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pela sua carne, nós temos agora este sacerdote que faz toda a diferença, e que o povo ficou esperando, como aqueles sacerdotes, e o povo ficava esperando para saber se a oferta havia sido aceita ou não. Como é que nós temos a certeza de que a oferta oferecida pelo sangue de Jesus foi aceita? Pelos 3 dias que nós aguardamos, e ele ressuscitou e saiu do túmulo em prol do nosso favor, e aí nós sabemos que a oferta que foi dada a favor da vida de cada um de nós foi aceita. Então, se o sacrifício oferecido por Jesus Cristo foi aceito por Deus, a expectativa gerada e agora aberta pela vida de Deus para cada um de nós é que nós usemos desse privilégio para entrar no Santo dos Santos. Verso 19 tem a palavra intrepidez, que na verdade essa palavra pode ser interpretada como, ou traduzida como ousadia ou liberdade. Eu confesso que particularmente eu prefiro a tradução liberdade. Bora ler esse texto com a tradução liberdade? Tendo, portanto, irmãos, liberdade para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, o que significa que o sangue de Jesus, ao contrário agora de aguardarmos temporariamente, porque morria um sacerdote, tinha que se levantar outro, a gente aguardava o camarada, entregava o sacrifício, e a gente dependia de sacerdotes que morriam. Agora nós não dependemos mais de sacerdotes que morrem, porque o nosso morreu uma vez só. O sacrifício foi oferecido de uma vez só.
Não há mais, e nem precisava oferecer sacrifícios a seu próprio respeito. A despeito de não haver necessidade de oferecer sacrifícios em prol da sua própria alma, Jesus Cristo levava tão sério o seu próprio exercício, que ele disse que ele veio amando do Pai, veio porque ele quis, e no exercício ministerial de Jesus Cristo você vê um misto entre exercício público e exercício privado. Jesus Cristo está lá toda hora conversando com a multidão e depois conversando com o Pai. Toda hora falando com os outros e depois falando com o outro. Toda hora num relacionamento horizontal e depois num relacionamento vertical. E ele diz à vida dos discípulos, em nenhum momento vocês puderam estar comigo, num momento como esse, porque sempre Jesus gastou tempo na sua vida de oração, gastando tempo diante do Pai para fortalecer a sua alma. Como se ele precisasse disso. Então, significa dizer que agora, pelo sangue de Jesus, eu e você temos liberdade para entrar no Santo dos Santos. Nós acabamos de falar, Deus me ajuda a entrar no lugar secreto. Ajudo, ele morreu, ressuscitou e agora você pode entrar no lugar secreto, que é o Santo dos Santos. Há várias maneiras de eu e você entrarmos no Santo dos Santos. Eu vou dizer pelo menos uma. Uma maneira objetiva de eu e você entrarmos no Santo dos Santos é através de uma vida de oração. Eu e você podemos entrar na presença do Rei quando nós oramos. Se você se lembra, é tão difícil alguém entrar na presença do Rei, é tão valioso isso que Jesus Cristo fez, que você vai se lembrar da rainha Esther, quando teve aquele problema com Mordecai. Mordecai não, era o primo dele, Ramã. Amã lá queria fazer aquela maracutaia e mandar matar todo mundo, e aí Mordecai diz para a vida de Esther, vamos fazer o seguinte, vamos orar, vamos jejuar todo mundo, e aí eu entro na presença do rei. Pois é, mas ninguém te chamou. E entrar na presença do rei sem ser chamado era morte na certa. Ou no mínimo era colocar a sua cabeça a prêmio para que o rei, de acordo com a disposição do seu humor no dia, fizesse aquilo que ele bem entendesse com você. Então ela ora, ela jejua, e depois de 3 dias, ela chega na presença do rei, que é o marido dela, ela chega na presença do rei e diz, rei, eu quero falar contigo. E o marido dela estende o cajado. Já pensou se fosse assim hoje? Luzinete vem falar com o João Geraldo, aí eu tenho que estender o cajado. Isso, toca no cajado para falar comigo. Eu sei que não é assim, mas para falar com o rei era. E ele estende o cajado e ela toca no cajado e diz, agora você pode falar. Porque a despeito de eu ser seu marido, eu sou o rei, ninguém chega na presença do rei de qualquer maneira. O que significa que a morte de Jesus Cristo deu liberdade à vida de qualquer um de nós, não é para entrar na presença do rei de qualquer maneira, mas deu o privilégio de não precisar esperar uma vez por ano, deu o privilégio de não precisar mais ir até Jerusalém para poder entregar o sacrifício, deu o privilégio de nós não ficarmos mais preocupados se nós temos dinheiro suficiente para comprarmos algo, para levarmos, para oferecermos em sacrifício, e ainda que nós tivéssemos pouco dinheiro, levaríamos um manjar, uma pomba, ninguém chegaria de mão vazia. Mas a vida do povo era gestada, a vida do povo era gerida na expectativa de que aquele grande momento o povo ofereceria sacrifícios em prol dos seus próprios pecados, aguardando se Deus aceitaria aquele sacrifício em favor deles. Então o povo estava lá doido, como eu imagino nos dias de hoje, para entrar no Santo dos Santos, mas não era qualquer um que entrava lá. Agora, eu e você, como diz Pedro, fomos raça eleita, sacerdócio real. Nós somos sacerdotes e podemos sim entrar no Santo dos Santos, no lugar secreto, através, pelo menos, de uma vida de oração. Para entregar o nosso coração na presença de Deus, para interceder pela vida de nossos irmãos. Ou se nós lembrarmos do texto de Paulo aos Filipenses, que foi lido, que diz que uma das coisas que nós deveríamos fazer é entrar na presença do Senhor em oração para jogar a nossa ansiedade e inquietação na presença dEle. E à luz desta atitude, à luz desta medida exercida pela vida da igreja, a ansiedade deveria diminuir no nosso coração. Entretanto, as pessoas dizem que a depressão é o mal do século. Eu não acho. Eu acho que a ansiedade é um mal, nem é do século, porque senão não teria ansiedade aqui. É um mal do ser humano.
Só que uma das razões, eu nem vou dizer que todas as razões, eu nem tenho essa expectativa, mas eu certamente tenho a expectativa de que, em alguma medida, as ansiedades existentes do nosso coração parcialmente podem ser dirimidas e abaixadas, se não solucionadas, através de eu e você exercermos o direito conquistado por Jesus Cristo de nos apresentarmos no Santo dos Santos para fazermos uso dessa liberdade, para dizer, Pai, eu tenho todas essas inquietações, faz uso delas, dá resposta para mim, intervém para mim, faz alguma coisa, e o resultado e produto dessa minha entrada no Santo dos Santos deveria ser uma vida mais quieta, uma vida mais mansa, uma vida mais calma, uma vida mais sossegada. Talvez a gente possa dizer que parcialmente, as pessoas até dizem que os presbiterianos são conhecidos por serem sorveterianos. Entre outras coisas, por quê? Porque é gente que não gosta de orar. A gente sabe disso, a gente tem dificuldade com essa prática. Tem dificuldade de exercer uma vida de oração consistente, uma vida de oração constante, uma vida de oração persistente. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando de persistência. Quando a Bíblia diz lá em Daniel, que Daniel passou por determinadas dificuldades e ele foi orar como ele estava acostumado a fazer 3 vezes ao dia, a última vez que Deus havia ouvido e atendido a oração de Daniel, até aquele momento em que ele passa por uma determinada pressão e ele vai orar de novo, como ele costumava fazer durante 3 vezes ao dia, o interregno, o intervalo, é o gap histórico que houve entre uma intervenção de Deus e agora outra intervenção que ele está aguardando, havia passado mais de 50 anos. Mais de 50 anos. E Daniel se apresentou, como ele costumava fazer, 3 vezes por dia, sem Deus falar absolutamente nada da vida de Daniel, durante 50 anos. É disso que eu estou falando de vida de oração. Não é vida de oração de passar 2 meses e dizer, estou firme. Falei para o camarada lá, um personal trainer que eu tinha lá em Cuiabá, dizendo, e aí, então eu estava 1h30, 2 horas de academia todos os dias, deu 3 meses e falou, cara, estou mandando. Ele falou, depois que você fizer 1 ano, do mesmo jeito que você está fazendo, nós começamos a conversar sobre persistência. Nós somos fracos, e aliás, diga-se de passagem, no Salmo 78, a inconstância é colocado ao lado, a inconstância é colocado ao lado de pecados como a bruxaria. Está vendo? Aliás, Tiago, irmão de Jesus Cristo, vai dizer que não é assim que vai chegando diante de Deus, vai pedindo qualquer coisa, porque ele mesmo diz, olha, homem de ânimo dobre, homem inconstante em todos os seus caminhos, homem de 2 almas, não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, porque Deus não vai responder às nossas orações se, entre outras coisas, houver uma particularidade como marca na vida de cada um de nós, e essa particularidade poder ser caracterizada pelo adjetivo da inconstância. Se nós formos inconstantes, a primeira pergunta que Deus faz, quem vem lá? E aí as nossas orações chegam até Deus por intermédio dos anjos que levam nos incensos e diz, esse aqui é a oração do Geraldo. Eu falei, finalmente, velho, faz tempo que eu não ouço a oração do Geraldo. Quanto tempo? Dá uma olhadinha no caderno celestial, qual foi a última vez que ele orou? Nem ele se lembra. Quer dizer, se lembra, eu estou inventando aqui, beleza? Tá? Para ninguém dizer que estou falando heresia. O grande problema e o grande desafio que eu olho com a carta aos Hebreus é as minhas gavetas, onde existem determinados pedidos que já foram engavetados, pedidos legítimos, pedidos aos quais nós deveríamos continuar colocando, pedidos que nós deveríamos ser perseverantes nele, pedidos que não dependem do nosso controle, da modificação dos atos externos a nós. Pedidos que não deveriam, por hipótese alguma, existir sequer a ideia do nosso coração de deixar de exercer aqueles pedidos diante de Deus. É fazer como eu fui fazer o casamento da Aleteia, o pastor com quem eu me converti, eu cuidava dela, ela era pequenininha. Quando ela cresceu, ela pediu para eu ir lá fazer o casamento dela, eu fui lá, Igreja Presbiteriana Central de Maringá, Paraná. Aí eu estando lá, falaram para mim assim, já tinha passado 13 anos do meu tempo de ordenação. E aí falaram assim para mim, olha, as irmãs Delfino querem falar com você.
Falei, beleza, irmãs Delfino são um grupo de senhoras morenas, grafitosas, bem escura. Ela entra na igreja, podia ser escola dominical, 8 horas da manhã ela ia, 10 horas da manhã ela ia, antes do almoço ia, depois do almoço. Podia fazer escola dominical em qualquer horário, você chegava na igreja, você tinha certeza, você podia nem encontrar o pastor, mas as irmãs Delfino estavam lá. E aí eu fui na casa das irmãs Delfino, com os netos, e perguntei, o que foi? Tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não se fala. E eles disseram para mim, lembra, pastor, que o pastor mandou a gente orar por vocês, por você, quando era para você ir para o seminário? Fazia 13 anos que eu não as via. Eu fui para o seminário, 13 anos de ordenação, mais 4 de estudo, 17 anos que eu não as via. Eu falei, lembro. Eu falei, desde o dia que o pastor mandou, nós temos orado pelo Senhor até hoje, todos os dias. Não falhou nenhum dia. E fiquei até emocionado, porque eu nunca falei para ela qual é a resposta de oração, eu nunca falei para ela quais os pedidos que eu tinha, eu só disse para ela o seguinte, então essa certeza absoluta que é uma das razões para eu continuar de pé. Se não fossem as orações de vocês, certamente eu já teria caído. Então, isso aqui não tem nada a ver com uma programação do Setembro Amarelo. Fui lá falar em Cuiabá, ontem, sexta-feira, sobre suicídio. E aí tem determinada razão, porque um camarada se matou lá, tinha um carro amarelo. Aí eu lembrei da Brasília amarela. Morreu também, né? Vai lá. Mas aí tinha um cara amarelo, o cara se matou no carro amarelo, é por isso que vem a ideia do Setembro Amarelo. Então a gente gera para uns símbolos para prestarmos atenção em determinados assuntos. Levando em consideração que existe uma ponte num dos nossos estados brasileiros, que ela é a maior altura que existe, a terceira ponte mais alta que existe no mundo é entre a ponte e o mar. E embaixo tem uma embarcação, porque pulam da ponte quase uma pessoa a cada 2 dias. E já tem uma embarcação embaixo pequena, para poder recolher os corpos, para não impedir o trânsito de embarcações comerciais que passam por ali. Eu falei, diante disso não tinha que ter Setembro Amarelo, tinha que ter o ano inteiro amarelo. Eu fico a imaginar que essa circunstância não é uma situação para nós termos, então, um ano de 2020, o pastor João Geraldo está vindo, vamos fazer um ano de oração. Tá, e 2021 faz o quê? Desora? E 2022 faz o quê? Não ora mais, esquece a oração e a gente vai... Não tem jeito, irmãos. Essa não é uma particularidade de liberdade que ele colocou em prol dos adultos, em prol dos mais velhos, em prol da liderança da igreja, em prol dos pastores, em prol das crianças. Não há uma pecha, ou um carimbo, ou uma especificidade que Deus tenha morrido para dizer que exclusivamente a vida dessas pessoas que levam essa pecha que têm o direito e a liberdade de se chegarem diante de Deus. A pecha que exige da parte de Deus é todos aqueles que no Antigo Testamento ele diz, olha, vai passar o anjo da morte e o que você faz? Você joga sangue nos umbrais da porta. Eu fico imaginando se eu tivesse na época pensando nisso. Joga que o anjo vai passar de noite. Falei, meu Deus do céu, na época não tinha poste. Lembra quando você era criança que tinha na rua assim, na rua um poste sim, 3 postes não, um poste sim, 12 não. E era tudo meio na penumbra assim. Será que o anjo vai ver? Eu não sei se o anjo sabe sentir cheiro, eu não sei, ele disse que ele só ia ver, mas será que o anjo vai passar de perto ou de longe? Será que o anjo vai enxergar? Passa um pouquinho de sangue aqui, na dúvida, passa mais um pouquinho. Mata 2 cabras e joga sangue na casa, joga na casa inteira que é para feder, para todo mundo ver que tem sangue, para o anjo passar, vai que o anjo é zarolho, vai que ele tem algum problema de astigmatismo, vai que ele não enxerga direito, ele vai de longe, ele vai lá, ali tem sangue naquela casa, eu já sei que eu não vou matar ninguém. Porque de longe eu sei que Jesus Cristo está lá. De longe eu percebo que o sangue do Calvário e o sangue do Cordeiro foi derramado sobre aquela casa. Pois é graças a esse sangue que foi derramado nos umbrais do nosso coração, graças a esse sangue que foi derramado de maneira abundante na vida de todos nós, que nós deveríamos ser constantes, persistentes, quem todos nós, irmãos. Homens, mulheres, maridos, esposas, filhos, pais, sobrinhos, liderança, igreja, e não simplesmente nos acomodarmos e nos aquietarmos em virtude da nossa preguiça, da nossa falta de vontade de fazer uso dessa liberdade, para não dizer outra coisa, desse nosso anseio e desejo de nos achegarmos ao Santo dos Santos nesse lugar secreto e nos colocarmos por trás da vida da liderança. Por que você não ora? Porque meu pai é o chefe da casa, é ele que tem que orar. A mulher, por que você não ora? Porque nós temos um sacerdote, se ele não orar eu também não oro. Por que você não ora? Porque nós temos um pastor, se ele não for um homem de oração, eu também não vou ser. E a gente vai se utilizando de subterfúgios
de ferramentas para nos escoimarmos, nos esquivarmos, nos afastarmos da nossa responsabilidade, do nosso direito, da nossa liberdade, daquilo que Deus colocou à disposição da vida de todos aqueles que têm o sangue de Jesus derramado de maneira abundante nos umbrais do seu coração. O que é que Deus espera? Entre no Santo dos Santos, irmãos, para conversar com seu Pai. Não me interessa quem você é, não me interessa a sua função na igreja, não me interessa se seu pai é crente ou não é, se a sua mulher é crente ou não é, se você tem problemas na vida conjugal. Uma das coisas que eu e você deixamos de fazer quando a nossa vida espiritual está em bancarrota, quando a nossa vida espiritual começa a descer em escala larga para longe de Deus, nós paramos de orar. Paramos de fazer uso dessa liberdade, desse direito conquistado por Jesus Cristo. Eu me lembro de visitar alguém nas minhas andanças por aí, não foi por aqui, e eu disse para a guria: pastor, eu tenho um problema, então vai lá, faz a lista, blá, 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 pá, 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 e faz meia hora de lista, então vamos orar. Eu falei: vamos, começa com você, depois eu. Não, pastor, veja bem, eu não consigo, veja, ora o Senhor. Eu falei: ora não, começa você. A gente não consegue. Graças a Deus, que Jesus Cristo sendo morto, lá crucificado, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lembra disso? Aquela postura de Jesus Cristo é absolutamente estranha para mim quando eu leio aquele texto. Porque a morte de Jesus Cristo já era mais do que suficiente, ele já estava morrendo na cruz do Calvário. A atitude dele já era uma atitude de evocação do perdão de Deus, porque a ira de Deus estava sendo derramada sobre ele. Ele não precisava dizer perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, porque a sua atitude já era uma atitude que geraria o perdão da parte do Pai. Mas por que ele faz isso? Para mostrar, por quê? Eu esperaria isso depois da ressurreição. Para Jesus Cristo na ressurreição, ele diz assim: Pai, rapaz, foi difícil, hein? Perdoa aí porque o trem foi bravo. Por quê? Porque é exatamente isso que nós fazemos. Irmão, ora aí. Não, pastor, não me pede para orar não, porque, tá doendo, velho. Eu preciso de um tempo. Preciso de uma semana aí, preciso me recolher, preciso ficar quieto, preciso me afastar da situação. Agora não. Você pode me pedir qualquer coisa, porque é justificável a nossa falta de vida de oração de acordo com as singularidades das pressões vividas pela vida de cada um de nós. Não é isso que aconteceu com Jesus. Mesmo morrendo na cruz, ele ora, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, sem haver necessidade daquele momento naquela oração. Para mostrar para você e a mim que nós podemos perdoar e podemos orar quando as feridas ainda estão abertas. E aí, não é Setembro Amarelo, nem 2020 de oração. Não é uma programação que a gente vai fazer a um momento de interrupção. Irmãos, eu e você, por definição, precisamos ser conhecidos como homens e mulheres de oração. Se a gente não é conhecido como homem e mulher de oração, como uma criança de oração, como um adolescente de oração, como um pai de oração, como um filho de oração. Quer ver um detalhe? Eu já passo para outro ponto, senão não termino nunca, né? Vou beber água. Quando terminar a água, aí, enquanto tem água, eu posso falar, né? Brincadeira, irmão, relaxa aí. Deixa eu me perguntar. Qual foi a última vez que seu filho chegou para você: Pai, vem aqui, o que foi? Quanto você quer? Nada, eu quero só orar com o Senhor. Eu quero só orar com o Senhor. Porque eu estava orando, eu com Deus. E Deus, de alguma maneira, está mostrando para mim que eu preciso orar pelo Senhor, pela senhora. Quando é que a igreja chega, pastor, o senhor pode vir aqui? Posso. Se lá vem aqui, o que foi? Nada, eu só queria orar com o Senhor. Quando é que a mulher chega para o marido vem cá, você fala: não fui eu, seja lá o que foi, disseram, estão mentindo. Não, eu estou aqui, o que aconteceu? Não, porque eu vim orar com você. Isso. Por quê? Porque não é uma coisa, uma particularidade, um determinado momento, é alguma coisa que eu e você precisamos aprender, porque nós não estamos acostumados a nos apresentar na casa do Pai, no Santo dos Santos. A verdade é essa. A gente se utiliza de qualquer subterfúgio para correr disso aqui. Mas, se Jesus Cristo é o nosso sacerdote, como a gente gosta de dizer, e está certo, e a gente dizer isso, mas por implicação, se Ele é o nosso sacerdote, o que é que Deus espera? Que eu e você entremos
no Santo dos Santos. Primeira coisa, se Jesus é nosso sacerdote, a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro precisa ser uma igreja de oração. Tendo uma liderança de oração, tendo irmãos de oração, tendo um pastor de oração. O que a gente não pode é, irmãos, vamos orar? Vamos. Deixa eu falar com fulano, porque aquele ali é o cara que ora. Mas fora aquele. Não tem mais ninguém não. Eu lembro de aqui. Não tem assim? Parece que tem pessoas que se destacam na vida de oração. Todos nós deveríamos nos destacar na nossa vida de oração. Porque a liberdade foi dada a todos nós. Nada impede mais de eu e você aguardarmos qualquer coisa para chegarmos até o Santo dos Santos. Essa qualquer coisa já veio. Jesus já morreu, já ressuscitou, o sacrifício foi aceito, agora eu e você temos liberdade para chegarmos até lá. Segunda coisa, não só entre no Santo dos Santos, segundo, entre com, verso 22, aproximemo-nos com sincero coração. Pergunta o que é sincero coração. A resposta é, literalmente, a palavra que está aparecendo aqui não é aquela palavra sincero, sincera, que é usada para demonstrar que, na verdade, a palavra sincero, quando é usada essa tinteira, sincera, é quando o camarada estava construindo o vaso, e o vaso, o oleiro, e quebrava, bem no finalzinho, ele dizia, não vou construir esse vaso de novo não. O que ele fazia? Jogava cera lá e vendia como se fosse um vaso sem problema. Mais ou menos como um camarada vai vender o carro, e aí, seu carro é batido? Não. Aí você cruza os dedos e fala, não. É assim, seu carro tem algum problema? Não. Né? Aí o cara vende gato por leve e diz, ainda bem que está na sua mão, não está na minha, né? Então, eu sei que isso não acontece no meio dos crentes, né? É por aí. Mas assim, a ideia é que quando esse vaso chegava para lá, o camarada que era meio experiente, ele botava o vaso para cima e ia girar. Se o sol entrasse no vaso, é porque tinha cera. Então, tinteira literalmente era sem cera, era testado pelo sol. Ok? Mas essa palavra, tinteira, não é a palavra usada aqui. A guria que eu fui fazer o casamento se chamava aletheia. A palavra aletheia significa verdade. A palavra que é traduzida por sincero aqui é literalmente aletinosa, aletheia, verdade. É a conjugação do substantivo, verdade. Então, você pode colocar na sua Bíblia isso. Aproximemo-nos com um coração verdadeiro. Isso. É desse jeito que eu e você devemos... Não é chegar diante do Pai com um coração não verdadeiro. Pergunta, o que é você chegar na presença do Pai com um coração verdadeiro? Resposta, verdadeiro em relação a quem Deus é e verdadeiro em relação a quem nós somos. Verdadeiro em relação a quem Deus é. A gente pode chegar na presença de Deus esquecendo que, eu concordo aqui com um camarada, que ele transcendentaliza Deus, onde ele joga Deus como sendo absolutamente outro, Kierkegaard, e vende esse peixe para a igreja como se Deus não intervisse, não fosse um outro completamente diferente de nós, mas habitasse juntamente conosco. O erro está em negar a imanência de Deus quando ele habita com abatido e contrito de espírito. Deus, de fato, é um totalmente outro. Ele é muito diferente de nós. Aliás, ele se utiliza dessa argumentação num salmo para dizer Deus não é homem para que minta. Em outro texto, eu não sou igual a você. Moisés, você está entrando na minha presença, acho que você não está tendo noção. Tira a sandália, porque até a terra que você está pisando, a conversa comigo é diferente, velho. Aqui o trem não acaba em pizza, não. Aqui a conversa é outra. E aí eu estranho quando algumas pessoas, numa igreja onde eu passei nas minhas andanças por aí, não foi aqui, eu não tenho problema de ir na hora do culto, nós temos expressões de alegria e tal, mas você fazer trenzinho da alegria dentro da igreja na hora do culto, não, aí eu não dou conta, não. Aí menos. Por quê? Porque a gente está chegando diante de Deus. Eu entendo que Ele é meu pai, eu entendo que Ele é meu paizinho, mas Pedro diz que aqueles a quem vocês chamam de pai é juiz do mundo inteiro. Não esquece disso. Não esquece com quem nós estamos falando. Não esquece que a conversa com Ele não é a conversa com qualquer um. Não esquece que Deus... Irmão, todo o lugar mais seguro da face da terra é debaixo das asas do Altíssimo. Mas o lugar mais perigoso da face da terra é debaixo das asas do Altíssimo. Já mandou uma criança lá, vai lá, você já tomou banho? Já, e quando você volta, a toalha, dá uma olhada nessa toalha aqui, toma banho de novo, presta atenção, piá. E aí, quanto mais proximidade com a luz, mais nós percebemos a falta de limpeza ou as impurezas ainda existentes em nós.
Quem de nós já não fez o teste de faltar a luz em casa? Vamos tomar banho? Vamos. Você toma banho e tal, você termina, chega a luz, bem na hora que você está terminando, você sai, você vai se enxugar. Eu falei, acho que vou tomar banho de novo, porque... Quanto mais proximidade diante de Deus, mais a gente vai percebendo que nós somos completamente diferentes de Deus, porque todas as pessoas que chegaram perto de Deus e erraram de alguma forma, sobrou para todo mundo, irmão. Até Moisés, o grande herói do Antigo Testamento, ele pisou na bola, mais uma vez, mas ele pisou na bola, não entra na terra prometida, não é comigo, não é assim não, bicho. Você errou, você para por aí. Então, é bom chegar diante de Deus? É, mas não esqueça que o nosso Pai é juiz do mundo inteiro. Tem gente que eu já ouvi dizendo assim, Deus é uma coisa quentinha. Na Bahia, quentinha é marmita, né? A quentinha, me dá 2 quentinhas, 3 quentinhas, não tem, porque vem quentinho, né? Deus não é uma coisa quentinha, não viaja, não. Deus é uma pessoa muito diferente da gente. Por isso que eu disse hoje de manhã que um versículo para mim é o que deve gerir a minha vida e eu espero que gere a vida de todos nós. Se eu pudesse apagar todos os versos da Bíblia e deixar um, eu diria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque eu estou chegando diante de Deus. Quem é Deus? Alguém muito diferente. Ele não é um Clark Kent, como o testemunho de Jeová pensa. É um quase Deus, mas é um super-homem, mas tem lá uma criptonita, mas é o... Não. Deus é muito diferente de nós. Nós, literalmente, quando a gente chega, todo mundo que se apresentou diante de Deus percebeu que Deus era uma pessoa diferente. Isaías, pisei na... eu vou morrer. Não, eu vou resolver. Pedro, eu sou pecador, vaza. Não, eu vou ficar. Os discípulos lá na tempestade, aquieta-te, emudece. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Tem algum problema aqui, nós estamos no barco errado. Não, relaxa que é para ficar junto comigo. E aí Jesus Cristo começa a demonstrar que Ele é este Deus apresentado no Antigo Testamento. Ele é essa revelação de Deus, mas ninguém se achega diante do Pai se não passar por intermédio de Jesus Cristo. E ninguém chega até Jesus Cristo de qualquer maneira. A Bíblia diz que não vem para cima de mim não, porque ele não se dava a confiar, porque ele sabia o que era a natureza humana. Deus é muito diferente de nós. Então nós devemos nos aproximar de Deus tendo a ciência de quem Ele é. Deus não somos nós. Já começa por aí. Deus não é nós. Deus é algo diferente de nós. Então quando a gente for se achegar na presença de Deus, leva em consideração a identidade de Deus. Mas... a também nos aproximarmos de Deus, sendo verdadeiros em relação a quem nós somos. E quem é que, em relação às nossas reais intenções, em relação àquilo que verdadeiramente gostaríamos de dizer ou conversar com o nosso Pai. Por quê? Porque facilmente nós escamoteamos as nossas intenções. Salmo 139. Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e me levanto. E Deus diz, isso é só linguiça, tá? É verdade, mas é uma linguiça verdadeira, mas é linguiça. Não, tu me assento, onde eu me assento e me levanto, tu estás comigo. Não, eu vou lá e volto para cá, e não tem lugar onde eu posso me esconder. Não, veja bem, tu me entreteceste no seio da minha mãe, foi o Senhor que me fez, o Senhor escreveu os meus dias, quando nenhum deles havia ainda, o Senhor sabe onde começa e onde termina. E Deus diz, quando é que você vai começar a falar o que você quer? Aí ele diz lá no finalzinho, só tem um verso que ele fala, do Salmo 131, só tem um verso, o resto é linguiça. Linguiça verdadeira, mas é linguiça. Porque chega num verso, onde ele diz assim, sabe os teus inimigos? Eu os odeio com ódio consumado. Morre. Como é que um crente pode chegar diante de Deus e nutrir ódio no coração? Ou você acha que crente não nutre ódio no coração? Só se você achar. É só você andar nas suas andanças por aí que você vai começar a ver. Porque a boca fala do que o coração está cheio. É só ir na conversa e já vai começar a perceber amargura daqui, ciúme dali, inveja dali. Mas o que a gente faz? A gente mascara as nossas intenções e diz aí, Pai querido, amado, nossa, o Senhor é um Deus tão bom. E Deus diz, fala logo, qual que é o lance? Aprenda a ser verdadeiro naquilo que existe dentro do seu coração. E aí, para não dizer que eu estou incentivando uma coisa que não é verdadeira, é só você olhar para os Salmos. O que me salvou dos Salmos da incredulidade foi o fato de existir nos Salmos aquilo que nem sempre existe na vida da igreja.
Um salmo diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O salmo do lado, escrito pelo mesmo cara, diz, Deus meu, por que me desamparaste? Não pode ser a mesma pessoa. Deus vai desamparar ou nada vai me faltar? Dizendo pela mesma pessoa, esse cara tem algum problema? Ele diz lá no Salmo 13, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Dorme, ó guarda de Israel. E nós vemos expressões repetidas na vida dos salmistas, dando as suas impressões, onde estas impressões, até determinado limite, elas são passíveis de existirem no nosso coração e de serem expressadas externamente até Deus, para mostrar que nós somos humanos, nós somos limitados, e isso faz parte da nossa limitação diante da nossa caminhada perante o mistério, perante aquele que é o divino, perante aquele que não revela todas as coisas, perante aquele que é o infinito, perante aquele que não cabe no nosso raciocínio, tudo aquilo que ele faz, não cabe na nossa maneira de pensar da maneira que ele pensa, não cabe no nosso jeito de olhar a maneira que Deus olha, não cabe na nossa maneira de agir o jeito que Deus age. Então causa uma estranheza na nossa vida, a ponto de Isaías dizer que eu vou conduzir você por caminhos desconhecidos. Porque os caminhos de Deus são desconhecidos a nós. Então essa estranheza, essa inquietação, essas coisas que começam a crescer dentro da nossa alma, precisa existir da liberdade para nós entrarmos no Santo dos Santos, nos aproximando, reconhecendo verdadeiramente quem o nosso Pai é, mas reconhecendo as verdadeiras inquietações da nossa alma. Sendo honesto, sendo real, dizendo a bronca é essa. Estou com vontade, sabe o irmão ali? Queria que morresse. Eu queria que nunca mais ele aparecesse na igreja. Isso, irmão. Não é falar para mim não, porque vai que eu também... eu também concordo. Vamos lá dar um jeito. É dizer para Deus. Porque nem para Deus nós dizemos. Mas existe o sentimento dentro de nós. É por isso que eu admiro o AA. Eu não tenho problema com álcool não, beleza? Mas assim, só estou dizendo, né? Na minhas andanças por aí, eu já fui no ápide de alguém que frequentava o AA. E era presbítero, mas não foi aqui não, tá? Foi nas minhas andanças por aí, beleza? Aí eu chego lá no AA, e o camarada diz assim, fulano de tal, 20 e tantos anos, alcoólatra, limpo há tanto tempo. Da lista de obras da carne, 13 palavras são descritas para demonstrar o que são as obras da carne, 3 delas são sexuais e 10 não. Vamos começar a reunião de oração na igreja assim? Fulano de tal, 27 anos, linguarudo, limpo há 2 dias. Fulano de tal, ciumento, tantos anos, limpo há 2 horas. Isso. Você fala, não, irmão. Até me perguntaram uma vez para mim assim, se chegar um homossexual na igreja, pastor, o que eu faço? Não toca que pega, irmão, né? Chega para lá assim, não toca porque é transmissível. A gente não fala porque a gente tem medo que as pessoas nos tratem segundo aquilo que ainda existe no nosso coração, que não descreve plenamente quem somos, mas que descreve parcialmente as impurezas ainda existentes na nossa alma. Então o que a gente faz? A gente não anda, a gente levita na igreja, né? Igual anjo assim, nossa, todo mundo limpo, puro. Aí você olha e fala, nossa, eu vou fazer negócio com aquele fulano. Nossa, eu vou namorar o Beltrano. Nossa, eu vou andar uma milha com ele. Aí você começa a andar, não, mas espera lá, aquele cara lá da igreja, aquela guria lá, não está batendo, velho. Então, é porque você viu só uma parte da história, você tem que ver a outra parte da história. E quando é que alguém vai contar? Então, tem gente que casa e não conta. Enganei você, agora casou, fica. E aí, se você está se sentindo enganado, chega para Deus e diz, Deus, tudo bem, eu imaginava que era uma coisa, é outra. Então, o que eu faço agora? Deus vai dar um jeito, irmão. Pode ficar tranquilo. Não, minha mulher aqui, pastor. Pastor, não aguento. Eu fui nas minhas andanças por aí. Alguém falou para mim assim, olha, minha mulher fez a lista. E eu disse, olha, você vai ter que orar pela sua mulher, investir na vida dela, como Cristo fez. Aí ele virou para mim e falou assim, tudo eu, né, pastor? Tudo eu. Eu falei, você quer que seja eu? A sua mulher não é casada comigo, casada com você, bicho. Eu já tenho uma para dar conta, nenhuma eu estou dando conta lá. Eu preciso orar mais. Não é por conta dela, é por fraqueza minha, por fragilidade minha. Cada um tem a sua, cada um cuida do seu. É você mesmo, irmão. A mulher é tua, é tudo eu, é tudo você mesmo. A mulher é tua, casada com você, e do mesmo jeito que Cristo não abre mão da igreja, apesar da igreja ser uma porcaria, tanto que custou a vida dele,
E a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 9, que Jesus Cristo ainda continua a interceder pela vida dos seus. Quer dizer, eu fico imaginar Jesus Cristo lá se lascando, agindo na incredulidade, sendo tentado, morre, aí ele ressuscita, aí vem a mulher, olha que Jesus Cristo ressuscitou, vai contar para os discípulos de Jesus, e eles repreendem a mulher porque eles não reconhecem a veracidade da sua argumentação, e quando Jesus chega para a vida dos discípulos, ele repreende os discípulos porque eles não acreditaram no testemunho verdadeiro da mulher, porque Jesus havia dito que ele ressuscitaria no terceiro dia. E aí ele vai até o Pai e diz, eu vou voltar. E ele diz, finalmente eu saí do céu, não precisava nem sair, podia ter matado todo mundo, agora eu fui lá, morri por eles, finalmente eu posso descansar. Aí o Pai olha para o Espírito olha para o Pai, os dois olham para Jesus, viu, mas dá mais umas oradinhas aí, porque o negócio está feio lá, velho, porque eles estão precisando. De novo, achei que eu estava de férias. Não dá só para esperar o povo morrendo e ressuscitar. Não. Você ressuscitou, você ainda precisa interceder. Então, Jesus Cristo ainda é verdadeiro aquele texto que ele disse aqui na terra. O meu Pai trabalha até agora e eu também. E Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele poderia repetir a mesma coisa, que o Pai dele trabalha, e ele continua trabalhando, porque nós, a esposa dele, damos muito trabalho ainda hoje para ele. Então, se você está reclamando de agir em favor da vida da sua esposa, faz, porque Jesus Cristo ainda continua investindo em favor da esposa dele. Se você acha que a sua esposa dá trabalho, é só olhar para o seu coração e perguntar se você dá trabalho para Deus. Porque se eu ainda estou dando trabalho para Deus, eu não preciso ser gay para ser esposa de Jesus Cristo, beleza? Então, se eu sou esposa dele e eu ainda estou dando trabalho, bom, você está orando por mim ainda? Acho que eu vou orar mais um bocadinho pela minha mulher aqui, porque tem alguém que ainda está intercedendo por mim. Então, se Jesus é o nosso grande sacerdote, e ele diz que a gente deve entrar no Santo dos Santos, entrar com o coração verdadeiro, reconhecendo quem Deus é e reconhecendo quem nós somos. Eu paro por aqui, já deu bastante tempo. Na próxima vez eu vou continuar, que ainda tem bastante coisa para a gente refletir. Eu queria que você saísse daqui. Qual é a expectativa que eu tenho? Eu tenho uma expectativa. Que eu e você sejamos pessoas diferentes. Sejamos pessoas que, independentemente de quem somos na igreja, independentemente do nosso histórico espiritual, positivo ou negativo, independentemente de sermos fundadores ou não fundadores, sermos novos na fé ou velhos na fé, essa é uma liberdade que precisa ser utilizada pela vida. A gente reclama tanto de liberdade. Eu tenho liberdade, eu sou livre. Livre para entrar na presença do Pai. Livre para conversar. Entra lá. Que aí, quem sabe, boa parte da ansiedade e inquietação existente na vida de todos nós vai diminuir. Só que entre sendo honesto. Saiba que você está falando com um Pai, não é com qualquer um. E este Pai diz que a gente também deve ser honesto em relação a nós. Pai, sabe qual é a boa? Hoje eu estou bem, mas vai chegar um momento em que você vai chegar, Pai, hoje eu não estou tão bem assim. Por quê? Porque o que está acontecendo comigo, sabe aquelas obras da carne lá? Tem 2 ou 3 coisas que estão rondando meu coração. Abra o jogo, irmão, porque Deus sonda os nossos corações. Se a gente não falar, não vai mudar nada, mas no mínimo, a gente vai tentar continuar a agir como ímpio, achando que pode esconder coisas de Deus, quando Deus está dizendo, mas você está se apresentando diante de mim desse jeito, se ainda não aprendeu o que tem que falar, eu já estou vendo, irmão. Mas fale. Porque quando a gente fala, a gente tira a inquietação daquelas coisas que existem no nosso coração e que vão crescendo. Os muitos cuidados que se multiplicam dentro de mim, já diria Davi. Aquieta-te, ó alma, espere em Deus e ainda o louvarei. Vamos orar? Irmão, posso encerrar o culto? Tem mais coisa, né? Beleza. Ok. Então o Ministério de Música pode vir à frente que eu vou orar para encerrar, tá bom? Pai, louvado seja o teu nome, obrigado pela tua palavra. Ela é preciosa, traz ensinos preciosos que deveriam ser absorvidos. E à medida que isso acontecesse, a prática nossa deve mudar. Dá-nos graça para que esta prática seja real na vida de todos nós. Queremos fazer uso do direito que nós temos, dessa liberdade, a liberdade de chegarmos até a tua presença. Pai, se não somos tão constantes assim, tenha misericórdia de nós.
Nos ajuda a sermos mais constantes diante do Senhor. Nos ajuda a estarmos mais cotidianamente na Tua presença, apresentando as inquietações da nossa alma, Deus. Mas nos dá graça para sermos verdadeiros. Quando temos vergonha, quando o coração pesa, quando o pecado vem à mente, isso imaginamos nós que coloca uma barreira intransponível e nos esquecemos que Jesus ultrapassou essa barreira. Não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar, mas também não há pecado tão pequeno que não precise do perdão do Senhor. Ajuda-nos a sermos verdadeiros, nos aproximarmos reconhecendo a Tua identidade, mas também reconhecendo a nossa identidade, de filhos de Deus, mas ainda não plenamente purificados, de servos do Senhor, mas não servos plenamente obedientes. Ainda existem dificuldades dentro de nós. Faz dessa igreja uma igreja de oração. Faz dos homens daqui homens de oração. Faz das mulheres daqui mulheres de oração. Faz dos filhos da nossa igreja filhos de oração. Da liderança da igreja uma liderança de oração. Do pastor dessa igreja um pastor de oração. Para que todos nós juntos sejamos grandes homens e mulheres de oração diante de Ti. É isso que o Senhor quer de nós, Pai. Perdoa quando não somos isso. Mas nos dá graça para sermos aquilo que ainda não fomos, porque certamente ainda o seremos. Com a Tua graça e a Tua bondade, haveremos de experimentar quão bom é ser constante em oração, sincero e verdadeiro na Tua presença. É a nossa oração, Pai, agradecidos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e a absoluta e benéfica presença do Espírito Santo de Deus estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém.